Seja bem-vindo a mais um episódio da Ferrari F40. Se inscreva no canal para não perder o próximo episódio e eu te deixo aqui o vídeo principal. Então, antes que a gente possa avançar na nossa modelação com a parte dos vidros, vamos concluir todos os pequenos raios de tudo que a gente criou ao redor aqui. Veja que está tudo muito quadradão, aqui embaixo também. Então, essa aula a gente vai criar os arredondamentos finais, né? Os raios finais. Mas antes de mais nada, notei que essa parte aqui de trás é bem diferente da imagem, né? Vamos ver a imagem, ó, de que modo é formado essas duas luzes aqui traseiras. Ó, então, olhando aqui na imagem, ó, agora sim, ó, nítido o que acontece ali. Então, veja que tem um ângulo no lado de fora, assim, um pequeno ângulo. O raio é bem pequeno. Aí ele faz essa entrada para dentro, digamos assim, um pouquinho. E depois tem um diâmetrozinho ali. Vamos fazer um desenho que pareça mais com o modelo real. Certo. Voltando para o nosso modelo, então, ó, vamos voltar para a árvore. Ó, modificar recurso. Vamos colocar um ângulo, quem sabe 5 graus. Uma coisa bem sutil. Agora tem uma ferramenta, Domo. A gente pode utilizar essa ferramenta aqui, ó. 1 mm para fora, ó. Ele cria um abaulado. Inverter direção para dentro. Vamos colocar até um 0,5 aqui, ó, bem menos. Ó. Vamos dar um OK. Ah, como são dois corpos diferentes, tem que fazer um corpo por vez. Enter para chamar o instrumento novamente. Ó. Para dentro. Ok, agora os dois estão voltados para dentro. E a ferramenta de raio vai fazer o raio agora. Limpar. Ó. Ponto 3. Bem pequenininho. Agora aqui. No segundo corpo. Ponto 3 também. E agora vamos fazer aquele diâmetro no meio. Então, esboço. Igual. Quem sabe virando para trás que a gente vê a traseira, a imagem foi realmente escondida, tá aqui, mostrar. Se a gente olhar, ó, como a gente pegou a medida daqui, ó, 3 mm quase. 3. Ok. Então agora 1,5. Ó, já começou a mesclar resultado sim. Com quais? Com este e este. Na verdade, peraí, vamos consultar a imagem um pouquinho. Ó, aqui é vermelho, vermelho, que é branco e alaranjado, né? Então tem funções diferentes. Então vamos separar o corpo de dentro e de fora por uma questão da cor. Então, mesclar resultado sim, mas somente com esse aqui, ó, porque os dois são vermelhos.
Assim vai facilitar depois quando a gente inserir as cores. Então aqui, ó. Ponto 15, ó, bem pequenininho mesmo. Enter novamente para rechamar o último instrumento usado, né, de raio, e fazer no outro lado também. Ok, feito. A gente fez já uma melhoria nesse lugar. Ok. Agora vamos iniciar a criar os raios. Reverter. Reverter até o final. Então vamos agora voltar para as nossas imagens para ver como estão os raios de todas as entradas de ar. Ó, aqui também. Ó, todas as entradas de ar aqui também. E também a questão de luzes, como estão os raios, para a gente fazer esses detalhes finais. Ó, então aqui nas imagens, a gente consegue ver que são raios bem pequenos, esses que tocam na superfície externa. Aqui também, ó. Na parte de cima também raios pequenos. Vamos para a próxima imagem. Aqui um raio bem grande para tangenciar. Ok. Ó, aqui atrás, um raio um pouquinho maior aqui, ó, nessas... Ó, aqui e aqui, já um raio um pouquinho maior do que as entradas de ar. Aqui um raio mínimo nos 4 cantos, ó, tudo muito pequeno como raio. Aqui também, ó, nessa moldurinha preta aqui que segue todo o carro também, eu vou fazer um raio mínimo pequeno. Mas como o nosso modelo tem uma largura lateral aqui de 100 milímetros, já é pequeno, se a gente fizesse um raio bem pequenininho, nem existiria, digamos assim. Seria tão pequeno que... vamos deixar em canto vivo alguns lugares, né, que seriam esses. Aqui também a bordinha. Vamos ver como vai acontecer. E a entrada de ar aqui, ó. Então veja, ó, raio nessas laterais. Como é um retângulo, ó, aqui e aqui tem raio, aqui e aqui não. Ou muito menor. Temos o escrito F40 na lateral. Ó, nesse lado não. Aqui a parte superior também, ó, um raio um pouquinho mais abundante vindo de baixo. A parte superior um raio menor. Raios mínimos nas entradas, para não perder a característica desenhada deles. Ok, eu diria que a gente já conseguiu estudar. Ah, aqui também, ó. Dá a impressão que ele tem um raio para trás, ele tem um raio grande e para frente um raio pequeno. Ó, aqui também dá para ver melhor. É como a lógica daqui, ó. Se o vento vem de frente para trás, ó, para trás você encontra o raio, na parte da frente não. Ver aquela área é um pouco mais difícil. Ó, aqui dá para ver raio e reto. Bem, vamos prosseguir com o nosso modelo. Acho que a gente já começou a estudar, já estudamos de forma mais aprofundada os raios. Ok, aqui no nosso modelo,
Então, o fundo não vou fazer. Quem sabe um mínimo? 0,5. Nem precisaria, né? Porque o fundo é o fundo, não vai nem ser visto praticamente. Ponto 5. Vamos fazer um raio variável, então. Aqui. 2. 2 também. Aí aqui, ó, ele vai lentamente caindo. De 2 ele cai para 1. E continua sempre 1. Então ele cai para 0,5, quem sabe, ó. Legal, ó, se ele deixa um pouquinho ali. E embaixo tem uma entrada maior. Ok. Então essa primeira entrada... Bem, quase eu vou tirar aquele raio lá de dentro. Bem, vamos deixar assim. Então aqui também, ó, faltando somente o raio externo. Então começa com 2. Agora aqui, ó, aqui é especial. E lá já faz com 1. Com 0,5. Este com 0,5. Então este. Talvez agora dê. Então ele começa com 2 e vai fazendo a transição até 0,5. Ó. Mas o 0,5 é grande demais ali, ó. 0,1. E lá o 0,1 fica um pouco maior. Estamos fazendo experiências. 1. 0,5. Talvez aqui, ó, nesse arco a gente faz a transição e não naquela aresta lá. Então, aqui 0,1. Ó, ele começa 0,1 e cresce até 0,5. 0,5. Ó, já deu um, ficou melhor. E aqui, ó, embora a transição também afeta um pouco mais, mas vamos ver como vai ficar o resultado final. Aqui a gente colocou 0,5, ó, a 0,5 na parte superior e 2 na inferior. Esse arco aqui, ó, ele começa em 0,1 e termina em, ao invés de 0,5, vamos colocar 2. E 2 aqui também. Então ele fica grande. Fica estranho ali. Então, de repente, vamos fazer essa parte inferior de 1,5, para que ele fique menos intenso. 1,5. Ó, 1,5. Ó, aqui não é que ele entra e depois volta, ficou mais gradual. Vamos dar um ok no instrumento e ver como ficou o resultado final. Diria que é aceitável. A gente tá usando quanto no fundo mesmo? 0,3, né, se não me engano. 0,3, ok. Aqui no fundo a gente colocou os raios já. Acho que tá adequado assim, aqui tá certo. Tá, vamos fazer essa entrada aqui agora. Então aqui já tem um raio. O que a gente vai fazer é só colocar o mesmo raio em tudo aqui. De repente primeiro esses de fora. Aqui é um raio já normal.
Errei o raio aqui, a aresta. Mas não deu ainda. Vou fazer assim, vamos limpar. Vamos fazer primeiro aquele lá dentro. E depois a gente faz o segundo raio que ele pega toda a tangência ali. Então 0,5. Vamos testar com 0,5 por enquanto. Vamos ver se não vai ficar muito grande. Chamando o raio novamente. Agora o raio externo. Olha, ele pegou toda a tangência. Mas ele acaba entrando mais, ó, não fica uma aresta muito definida. Acho que acabou abrindo demais, ó. 0,3. Atualizar. Bom, agora ficou já mais elegante. 0,2. Atualizar. Ok. 0,2 é o que a gente vai usar para toda aquela situação ali. E esse interno, se a gente colocar o mesmo 0,2. Tudo bem. Ó, não ficou tudo arredondado perdendo a característica. E o nosso clássico 0,3 no fundo. Então veja que a gente criou uma espécie de padrão e vamos seguir essa lógica com todas as outras entradas de ar. Então 0,3 nos bordos externos, 0,2 nos bordos externos e 0,3 no fundo. Ó, aqui, ó, muito cuidado. Ah, lembrando que aqueles internos a gente fez com 0,5. Então, ó, aqui, ó, 0,5. Se a gente olhar com a imagem, ó, aqui tudo pequenininho. Já essa aqui tem um raio maior, aquele interno, que é isso que a gente acabou de fazer. Então vamos fazer um raio maior mesmo. 1. Ó, reconstruir. Ele dá aquela arredondada a mais ali. Bom, muito bom. Acabei chamando o chanfro sem querer. Então agora, aqui ó, aqui para criar a tangente, 30, 20, 1 vai, 10, 5, vamos com 5 então. Então raio, aqui 0,2. Vamos ver como reage. 0,2. Enter. Muito bom, ele mantém a integridade daquela aresta lá e cai aqui, ó, sem grandes deformações. Então 0,2. Agora o restante lá no fundo também 0,2. O fundo 0,3. A gente combinou. Ok, ó, essa entrada de ar já foi colocada os raios. Essa aqui agora. Então, o raio de arredondamento já está lá. Este interno aqui, ó, a gente está começando sempre por ele em todos. 0,5, isso. Raio. Esse externo aqui, ó. 0,2.
que não pegou a tangente. A gente clica lá que dele já pega certinho. Ok. Enter novamente para chamar o raio. Agora o do fundo. 0,2 também. Novo raio. E 0,3 do fundo aqui que a gente daquela face lá. Ok. Agora vamos para essa entrada que ela é similar às outras também. Então, aquela aresta lá dentro. Ó, 0,5. Enter para chamar novamente o raio. Essa aqui, 0,2. Ó, o raio já foi feito lá, é grande, ok. 0,2. Enter novamente. Ah, aqui tem uma... Diferente daqui que ia até o final, aqui tem uma face que encontra outra face. Então, antes da gente fazer raios naquela região, vamos fazer um raio de arredondamento também no fundo aqui, ó, bem grande. Perfeito. Agora sim. Aqui ponto 2, como a gente combinou. Ok. O fundo 0,3. Perfeito. Arredondado também. Ah, esse raio aqui, ó, ele me incomoda, ó, porque ele... Eu acho estranho, ó. Lá ele tá arredondando bem. E aqui ele puxa essa... Como era sem ele? Vamos clicar nele e reverter para antes dele acontecer. Bem, vou excluí-lo. Vamos salvar, porque ó, antes de uma operação cirúrgica a gente salva, deleta o que a gente quer, faz o movimento que a gente quer fazer, né? Eu deletei aqui. E vou até o final. Como a gente salvou antes da operação cirúrgica, a gente vê se deu tudo certo. Ó, deu tudo certo, não rolou nenhum problema. Então a gente pode salvar novamente porque deu tudo certo. Caso desse problema e estourasse a árvore, alguma coisa assim, o que você faz? Você fecha o arquivo, não salva e reabre. Ele vai abrir a última vez que você salvou, antes da cirurgia, antes do perigo, né? Então, isso é uma prática até boa, assim. É um pequeno truque que pode te ajudar a salvar tempo e trabalhar com mais segurança. E, ok, vamos prosseguir aqui. Então, aqui, ó, vamos fazer aquele raio maior no, nos fundos, né? Então, o vento vai da esquerda para a direita. E, por último, ele pega aquela face ali. Vamos ver se 1 é bom. Ok. Agora vamos olhar a nossa imagem. É, ó, 1 é muito. Ele não chega nem na metade. 0,7. Reconstruir. Ó, ele tá na metade. Então vamos fazer 0,5. 0,5.
Que raio eu colocaria aqui? O mínimo possível. 0,2, que é o que a gente anda usando. Ok, muito bom. Agora aqui também, um raio maior no lado direito e um pequenininho. 0,5. 1. Fazer com 1, ó. Quase chega na metade. Vamos seguir aquela lógica também. Ok. Chamar o instrumento novamente. Agora o nosso 0,2, que é o nosso raio mínimo que a gente está usando, mais ou menos assim. Para fazer no outro lado. Ok. Agora 0,2 porque, como a gente fez em todos os 4 cantos, basta um clique e ele pega a tangência toda ao redor com uma única seleção. Então 0,2. Ok, feito também ali em cima. Aqui atrás. Vamos fazer essa entradinha aqui embaixo, ó. Quem sabe começando um pouquinho maior com 2. Bom, parece bom. 2. E aqui embaixo, ó, eu não quero que pegue a tangência lá, então propagação tangente desativo. Eu quero só pegar aquela borda simples. Faria até um pouco a menos, ó, 1,5. E aqui também, ó, sem seleção da tangente. Ok. E esse raio aqui no último, ó, avaliar, medida. Esse aqui é um raio de 0,5. Então a gente pode fazer um raio 0,5 aqui também para continuar toda essa tangente ali, ó. Ó, ele vem perfeito aqui e segue o seu caminho, ok? Ó, aqui a gente pode fazer também um 0,5 de arredondamento. Aqui é tão pequeno que ele entra na peça e volta, mas sempre respeitando o raio de 5, de 0,5. Vou colocar um bem pequeno, 0,3, quem sabe. Tudo bem. Aqui é o fundinho, um 0,5 também. O nosso clássico 0,3. Vamos continuar com a mesma lógica. Indiferentes, são só percepções diferentes. Ok. Agora, aquela moldura interna aqui, ó, eu quero fazer um raio mínimo também aqui. 0,2. Tudo bem. Faria também aqui. Aqui também.
Ok, temos esse quadradinho aqui também. Zero cinco. Vou fazer um nosso 0,3. Um pouco menos. Aqui o nosso 0,2 como mínimo. Zero três bem pequenininho também. E 0,2, pouco. Só para dar uma quebradinha. Mas ele é tão pequeno, né? Raio de 0,1. 0,1 é tão pequeno na vida real. Vamos colocar aquele raio de fundo lá também, o nosso clássico 0,3. 3, 3, 3. Aqui dentro também. Então, aqui embaixo foi feito. Ó, como aqui é um 0,5, ó. A gente clica aqui, ele aparece de raio de 1, na verdade. Vamos fazer um cantinho aqui também, ó. De 1. Ok. Quem sabe até um 0,5. Vamos pegar a medida. Aqui fica um quadradinho a mais aqui, ó. 10 milímetros para dentro. Então, mover face, esse 10 milímetros para dentro. Ok. Agora vamos fazer um raiozinho nele também. Ó, só para ficar igual o de cima. Vou voltar um pouquinho. Então, esse aqui. O 0,5 deixo aqui para ficar igual. E agora vamos fazer outros raios. Então, aqui de 1. Para ficar bem igual ali. Ah, o mover face aqui também, ó. Esse interno aqui. Então, clicar aqui, mover face. Selecionar essa face aqui também. Aí ela vai lá para dentro. Ok. Vamos voltar para baixo. Agora sim. Então, raio de 1 ali. Raio de 1 aqui. Aqui também de 1. O que parece grande 1, então não vou fazer. Aqui também não. Aqui também não. É, também não. Ok. Vamos fazer agora 0,5. São os restantes. Então, 0,5. Então, essas aberturas aqui que a gente está fazendo, vou salvar o modelo. Essas aberturas aqui, eu vou fazer também o raio mínimo de 0,2. 0,2.
Enter. Enter de novo para chamar o instrumento novamente. Ó, aqui em cima também, ó, 02. Enter novamente. Aqui, ó, 02. Ele vai percorrer toda a tangência. E aqui também. 02. Enter novamente. Veja que estou fazendo um por vez, porque o de cima é um corpo e o de baixo é outro corpo. A gente não pode fazer raio em corpos diferentes. Então, por isso estou fazendo por partes. Ok, foi arredondado. Ó, aqui eu também, ó. Um raio mínimo de 0,2 na placa. Ok. Agora com o sai já tenho uma coisa já diferente. Então, perfeito. Finalizamos o propósito dessa aula de executar os raios em todas as modelagens que a gente fez até agora nesse de entradas de ar ao redor. E na próxima aula a gente vai fazer os vidros, né? Vamos iniciar a fazer as molduras aqui dos vidros para repartir para repartir aqui a parte do piloto, separando o que é vermelho, lataria, o que é vidro, o que é moldura preta, né, para ter outra característica, né, detalhar ainda mais essa área. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like e eu te vejo na sequência.